Exclusivo! Aston Martin inicia negociações secretas com Verstappen para 2026. E aí, pessoal? Se preparem porque hoje temos uma notícia que tá dando o que falar no mundo da Fórmula 1. Lawrence Stroll, o chefão da Aston Martin, parece que não se contenta em só ter Adrian Newey na equipe. Ele tá de olho em nada menos que Max Verstappen, o tricampeão mundial e atual líder do campeonato de 2024. Mas, será que isso vai mesmo acontecer? Bom, pessoal, nesse vídeo a gente vai analisar todos os detalhes e ver quais as reais chances do Verstappen se juntar à Aston Martin. Mas antes de qualquer coisa, por favor, já deixem o like para ajudar no crescimento do canal, beleza? Bom, rapaziada, a gente começa com o movimento ousado de Lawrence Stroll, dono da Aston Martin, que não tá poupando esforços nem grana para transformar sua equipe em uma das potências da Fórmula 1. Recentemente, ele conseguiu um feito gigantesco ao assinar um contrato de longo prazo com Adrian Newey, o gênio por trás de muitos carros campeões da Fórmula 1, que se juntará à Aston Martin como parceiro técnico-chefe a partir de março de 2025. Essa contratação bombástica já pegou todo mundo de surpresa, mas parece que Stroll quer mais, e o próximo alvo dele é ninguém menos que Max Verstappen, simplesmente o astro da Red Bull. Vale lembrar que todos já davam a contratação do Adrian Newey como certo pela Ferrari, e no fim, o Stroll fez valer todo o seu poder financeiro e projetos para os próximos anos. De acordo com o respeitado site italiano Autosprint, o mesmo que acertou em cheio a contratação de Newey, Stroll está mirando em Verstappen para trazer o holandês para Aston Martin em 2026, e as conversas para tornar isso realidade já estão acontecendo. É isso mesmo, rapaziada. As negociações secretas já foram iniciadas. A ideia é que com as novas regulamentações da Fórmula 1 entrando em vigor, o carro da Aston Martin desenhado por Newey, agora movido pelos motores da Honda, se torne uma proposta muito atraente para Verstappen. Vale lembrar que a Honda já forneceu motores para Red Bull durante todos os anos de título de Verstappen, e a relação entre eles é bem positiva. Agora, o que torna essa possível transferência ainda mais interessante é o contexto da saída de Newey da Red Bull. Pouco antes do Grande Prêmio de Miami, foi anunciado que Newey estava se afastando da equipe, e logo em seguida, a Red Bull começou a perder um pouco do seu domínio. Claro, isso não quer dizer que a saída de Newey foi o único fator, mas não deixa de levantar questões. Inclusive, quando perguntado sobre isso, Verstappen minimizou o impacto, afirmando que a performance do carro não deveria cair só porque alguém saiu. Ainda assim, ele mantém uma boa relação com Newey, o que pode ser uma vantagem para Aston Martin se a equipe quiser mesmo trazê-lo. Agora, por que exatamente a Aston Martin estaria tão interessada em Verstappen? A resposta pode estar na visão de longo prazo de Lawrence Stroll. Ele tem investido pesado na infraestrutura da equipe, contratando grandes nomes e agora mirando em Verstappen para liderar esse novo projeto ambicioso. O pensamento é simples: se você quer ser o melhor, você precisa ter os melhores. E Verstappen atualmente é considerado um dos melhores pilotos do grid, se não o melhor. Com Adrian Newey projetando os carros e Verstappen ao volante, Stroll acredita que pode construir uma equipe vencedora para o futuro. Mas e quanto aos pilotos atuais da Aston Martin? Aí que a história fica mais interessante. Com Fernando Alonso aparentemente disposto a continuar correndo até o início da nova era regulatória, em 2026, o futuro de Lance Stroll, filho do dono da equipe, fica em aberto. De acordo com o Autosprint, existe uma possibilidade de Lance ser transferido para o programa da Aston Martin no Campeonato Mundial de Endurance, WEC, criando assim um espaço perfeito para Verstappen entrar como piloto titular ao lado de Alonso. Essa movimentação estratégica seria uma jogada de mestre para acomodar todos os interesses. Agora, vale lembrar que Verstappen tem contrato com a Red Bull até o final de 2028. Porém, há rumores de que o contrato tem cláusulas relacionadas à performance, o que significa que se a Red Bull não se mantiver competitiva, Verstappen poderia sair antes. E com a saída de Newey e a potencial perda de performance da Red Bull, essa cláusula poderia ser um fator determinante. Helmut Marko, conselheiro sênior da Red Bull, já admitiu que essas cláusulas existem, o que adiciona um tempero extra a toda essa história. Falando sobre o futuro, uma mudança para Aston Martin em 2026
também faz sentido por causa das novas regulamentações da Fórmula 1. Essa mudança de regras sempre traz uma oportunidade para equipes menos tradicionais se destacarem. E com um gênio como Newey desenhando os carros e uma potência como a Honda nos motores, Aston Martin poderia dar um salto gigantesco em performance. Para Verstappen, seria a chance de continuar vencendo em uma nova era, mantendo sua competitividade e seu desejo de seguir quebrando recordes. E como Verstappen vê tudo isso? Bom, ele já declarou que tem uma boa relação com Adrian Newey, o que significa que uma transição para Aston Martin não seria tão complicada nesse aspecto. Além disso, Verstappen já provou que não tem medo de tomar decisões ousadas para garantir seu lugar no topo. Se ele perceber que a Red Bull não poderá lhe oferecer um carro competitivo sob as novas regras, ele pode muito bem considerar essa mudança para Aston Martin. Agora, outro ponto importante é o envolvimento da Honda. A montadora japonesa tem uma longa história de sucesso com Verstappen e a Red Bull, mas eles também estarão fornecendo motores para Aston Martin em 2026. Isso pode criar um ambiente familiar e confortável para Verstappen, o que facilitaria uma transição. Afinal, ele já conhece a qualidade e a confiabilidade dos motores Honda, e isso poderia ser um fator importante na sua decisão. É claro que ainda há muitas variáveis nessa história. A Red Bull vai lutar com unhas e dentes para manter seu campeão, especialmente agora que eles perderam Newey. Mas, com a equipe aparentemente perdendo um pouco do seu domínio, a perspectiva de uma Aston Martin forte, com Newey e Honda no comando, pode ser uma oferta irresistível para Verstappen. O futuro da Fórmula 1 parece cheio de incertezas e possibilidades, e a possível chegada de Verstappen na Aston Martin só adiciona mais emoção ao cenário. Mas, uma coisa é certa, Lawrence Stroll está disposto a apostar alto para levar a Aston Martin ao topo, e Max Verstappen pode ser a peça que falta nesse quebra-cabeça ambicioso. E aí, rapaziada, o que vocês acham? Será que Max Verstappen vai mesmo para Aston Martin em 2026? Será que essa jogada ousada de Lawrence Stroll pode mudar o cenário da Fórmula 1? Comenta aí embaixo sua opinião e se gostou desse vídeo, então por favor, deixe também o seu like para fortalecer o canal e não se esquece de se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades dos bastidores da Fórmula 1.